Oi! Hoje eu vou falar sobre um assunto que é a situação da maioria dos estrangeiros que vêm morar aqui na Europa, que é dividir apartamento. Bom, quando eu cheguei, eu fiquei numa situação de dividir AP que foi bem ruim mesmo, porque para fazer a residência, para fazer a cidadania italiana, que foi o que eu fiz quando eu cheguei aqui, eu fiquei num AP que era um JK de 24 metros quadrados, com o teto assim, né, que tipo, perto da minha cama eu não podia nem ficar de pé pra levantar a calça, assim, e dividindo com uma pessoa que eu não conhecia, né. Aí quando acabou o processo de cidadania, eu fui procurar um AP, que é onde eu moro até hoje, e eu decidi dividir, porque naquela época eu ainda não tinha emprego, era a opção mais barata, né, eu acho que eu tava tão desesperada pra alugar um apartamento que eu olhei aquele, tinha um quarto grande, era um apartamento central, eu disse, é esse, vou ficar aqui. E eu nunca tinha dividido AP com ninguém que não fosse minha família. E tá, me mudei, e quem foi apresentar o apartamento eram as duas pessoas que estavam ali, que era a Angela e o Arnaldo, que são dois italianos. Eles me convidaram pra sair pra beber e tal, e eles me falaram isso, assim. Tá, a gente conta pra ela, a gente conta, tá, vamos contar. Bom, então, a terceira pessoa, né, que mora contigo é o Léo, e o Léo é uma pessoa estranha. Daí eu, tá, mas me explica. Eles não sabiam explicar, depois que eu fui entender. O Arnaldo arrumou um emprego mais pro sul da Itália, que é a região dele, foi embora e aí veio uma outra pessoa. E o nome dessa pessoa é Suan. Quando ele chegou, era ótimo, entendeu? Porque ele chegou, ele tinha várias histórias pra contar, ele tinha morado vários anos fora, ele chegou comprando vinho pra gente e sendo super simpático e a gente achou ótimo. Só que daí, quando ele chegou, ele tava com muita grana. E daí, isso alterou um pouco a nossa percepção. A gente saía junto, a gente jantava junto. Éramos um trio, né, maravilhoso. Só que daí, ele começou a rotina normal, né? Ou seja, né, salário normal e tal. E os problemas começaram a acontecer, porque ele recebia o salário dele, ele comprava alguma coisa, tipo um PlayStation, um colchão, uma bicicleta, uma TV, tudo a preços exorbitantes, assim, e saía com todo mundo e tava sempre na noite e tal, os melhores queijos, os melhores vinhos, os melhores tudo. Aí passava uma semana, ele não tinha mais dinheiro, né? E vocês podem dizer assim, tá, mas o problema é dele, né? Não, o problema não era só dele. Que ele pedia dinheiro emprestado, né? Ele pedia dinheiro emprestado pra Ângela, ele pedia dinheiro emprestado pra mim. E na época eu fazia babysitter, então o meu salário, como vocês podem imaginar, era bem menor que o dele. E quando as pessoas davam dinheiro pra ele, o que ele fazia? Mesma coisa, 3 dias de festa e depois já não tinha dinheiro de novo. E tá, era não ter dinheiro no nível de não poder ir no supermercado. E era todo mês a mesma coisa. Isso, né, eu poderia dizer também, tá, não empresto dinheiro, azar. Só que aí vem outras coisas. Sabe quando tu deixa na geladeira a tua Coca-Cola geladinha, né? Aí quando sai do trabalho tu pensa assim, eu vou tomar minha Coca-Cola geladinha. Aí tu chega do trabalho e tomaram a tua Coca-Cola. Comeram o teu sorvete. E aí eu falava, olha só, tomaram a minha Coca-Cola. Aí ele ia comprar de novo 10 dias depois. Ficava brabo se eu pedia pra ele comprar de novo, né? E ele tinha o fator barulho, que o meu quarto é parede com o dele. Então eu acordava cedo e na época do lockdown ele não tava trabalhando, então ele ficava jogando PlayStation com tiros e guerras até tarde. Às vezes de tarde eu chegava depois do trabalho, que eu tinha começado super cedo, e ele ligava a música a
todo o volume, sempre a mesma playlist. A gente pedia pra baixar, ele falava, não, pessoal, vamos ouvir uma música. E a gente, tipo, que saco, sabe? Agora ele já foi embora também. Aí vem a outra parte. Chega o Léo, né? Eu, tipo, realmente era uma coisa que eu não saberia explicar, assim, que nem a Ângela e o Arnaldo não souberam me explicar, eu não saberia explicar. E eu não tô falando de uma pessoa estranha só né, na maneira de ser, de se vestir e tal, porque isso, bom, cada um é do seu jeito, né? O fato de ele ter morceguinhos pendurados na parede do quarto não tem nada a ver com a minha vida, né? Só que o problema é que ele é uma pessoa estranha em tudo, né? Ele dorme o dia inteiro, vai tomar banho 1h da manhã, só cozinha quando não tem ninguém na cozinha. Só que isso também não me afetaria. Porém, o que acontece? Ele fala demais. Sabe aquela coisa assim que tu tá falando e tu percebe que a pessoa não tá gostando do que tu tá falando? Aí tu fala, tá, vou mudar de assunto, né? Se fragou, assim. Ele não tem isso. Esse botão, essa função não veio nele. Então, às vezes, só naquele momento já tá tipo assim, tá nem olhando pra cara da pessoa, ou tu vê, né? E ele continua falando incessantemente, assim. Ele diz que ele é sociofóbico, só que ele, quando chega uma pessoa na nossa casa, ele vem e fica falando com a pessoa desse nível, assim, que não para de falar nunca. E as pessoas ficam constrangidas e tal, mas é tipo, no nível que esses dias ele me falou assim, tu quer que eu conte uma história sobre não sei o que aconteceu na Ucrânia? Daí eu falei, não. E daí ele falou assim, mas eu vou contar mesmo assim. E começa a falar e não para. E o único jeito de ele parar de falar é que se tu entrar no teu quarto e fechar a porta, porque senão ele continua falando até, não sei, nunca consegui ver ele parar, realmente. E o Léo também é especialista em assuntos que deixam as pessoas desconfortáveis. Do tipo, chegar uma vez pra mim e pro meu namorado e dizer assim, eu sou uma pessoa poliamorosa, né? Então, assim, as pessoas que eu me senti mais atraída e que eu realmente amei eram muito parecidos com vocês dois. E daí tu não sabe nem o que responder, assim. Uma vez, o Léo tava num discurso político, né, enlouquecido, e aí o namorado da Ângela foi fazer uma brincadeira infeliz, a brincadeira dele. O Léo simplesmente pegou um garfo e jogou nele do meio da janta, assim, acabou com a janta. Bom, mas vocês podem me perguntar, então, por que eu continuo morando ali? Morar num AP com outras pessoas tem vários fatores positivos. Um deles é a segurança de saber que se tu não voltar pra casa, tem pessoas que vão saber que tu não voltou pra casa, né? E tem também, né, que tu chega em casa, tu tem pessoas pra conversar, pra contar como foi teu dia, a gente janta junto. Mas tem a Ângela. Eu amo a Ângela, eu amo morar com a Ângela. A Ângela é a flatmate perfeita. Ela limpa a casa compulsivamente, ela cozinha super bem, ela ajuda todo mundo, ela separa o restinho da janta se tu quiser levar pro trabalho no dia seguinte. O meu namorado fala, como alguém pode dizer não pra Ângela? É uma excelente companhia, eu adoro morar com ela, ela é o principal fator que eu moro na casa onde eu moro hoje. Então, assim, quem vai passar por essa experiência de morar com outras pessoas, já esteja ciente que tu pode encontrar Ângelas ou pode encontrar Léos e Swans. Bom, espero que vocês tenham a sorte de encontrar pessoas legais e que tenham a melhor experiência possível. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!